Aqui vamos nós de novo, aqui um live no Facebook e ontem me fizeram, você está vendo que o sol está entrando para janeiro, então aqui parece que esteja iluminado a minha face, deixa que eu mova um pouquinho a câmera. Ontem me fizeram essa pergunta que vocês estão vendo ao vivo. O que significa para a pergunta era o que significa para nós protestantes a frase, não? Eu creio na Igreja Católica. O que significa essa frase, não? Será que os protestantes somos católicos disfrazados? Seremos a quinta coluna dos evangélicos? O que significa essa frase? Bem, para começar, uma curiosidade bem interessante. Algumas igrejas protestantes, evangélicas, eles não gostam dessa palavra católico, então mudam para a Igreja Universal ou Igreja Cristã. E talvez dessa forma ia começar a dar uma resposta. O que significa essa frase? Eu creio na Igreja Católica. A grande pergunta é, será que uma igreja tem autoridade para mudar um credo universal? Um credo feito por todas as igrejas, como o credo apostólico? Bem, essa frase, eu creio na Igreja Católica, é uma frase bem interessante. A maioria de seminários evangélicos, eles ensinam a seus alunos que a palavra católico não tem nenhuma referência a católico romano. Isso é verdade. Difícil para uma sociedade como a nossa, não? Que quando você fala católico, todo mundo já pensa no Papa. Pensa no Papa, no Cardeal, na Inquisição Espanhola e tantas outras coisas referentes à Igreja Católica Romana. A verdade é que a palavra católica não tem uma relação direta com a Igreja Católica Romana. Outra curiosidade é que talvez seja de seu interesse ou talvez seja um dos seus fatos que não mude nada na sua vida. A Reforma Protestante, quando se referia ao Vaticano, ao Papado ou à Igreja Católica Romana, nunca usava o termo católico, falava a Igreja de Roma. Bem curioso, porque os reformadores protestantes consideravam que eles eram verdadeiramente os verdadeiros católicos e não a Igreja Católica Romana, não o Papado e ainda menos o Vaticano. Por que será que essa palavra católico tem tanta controvérsia hoje em dia? Principalmente porque culturalmente todo mundo pensa que católico se refere ao papado. Então tem um problema muito sério aqui. Sobretudo porque desse jeito nós perdemos uma palavra muito importante. A palavra católico vem do termo católicos, que significa literalmente universal. Mas aí tem um problema, porque quando nós pensamos na palavra universal, nós pensamos no sentido atual, que significaria aquela coisa que é universal na universalidade, no significado de todos os povos. Só que católicos, realmente, quando nós vemos na história da igreja, não se refere necessariamente a ser de todos os povos ou de todas as nações, sino se refere realmente àquilo que é verdade, àquilo que é verdade. Por isso é bem interessante quando o Roma tem um problema muito sério com Constantinopla. Paradoxalmente, que nomes eles escolhem? Um escolhe católico, outro escolhe ortodoxo. Duas palavras que, em certa maneira, estão falando que eles estão em verdade, que a verdade está com eles e o outro lado está errado. A palavra católico significa realmente, segundo São Vicente de Lérins, um destes teólogos que a maioria evangélicos não tem ideia de quem é, e a verdade é que eu tardei bastante anos a descobrir quem era São Vicente de Lérins. Ele escreveu uma frase bem interessante, que é: ser católico é essa fé acreditada em todos os lugares, por todos os tempos, por todos os povos. Em outra palavra, ser católico é acreditar a fé cristã como tem sido sempre acreditada por todas as nações, em todos os séculos e em todos os lugares. Portanto, se refere à fé que é fundamental. Aquele princípio que seria a fé que é necessária para ser a salvação. Existe uma frase muito interessante dos reformadores protestantes que falam que as Sagradas Escrituras ensinam tudo o que é necessário para a salvação. Em outras palavras, se nós não acreditamos a que é necessário para a salvação, não temos salvação. E essa palavra católico se refere a isso. Ser católico, e vou falar uma coisa chocante para você, não fale para ninguém. É um segredo entre você e eu. Não fale para ninguém. Se você é evangélico e você é cristão, você é católico. Sinto muito dar más notícias para você. Mas alguém tem que dar essa má notícia para você. Todo evangélico é católico. Se você não é católico, você não é cristão. Complexo. Agora, o interessante é que muitos católicos romanos não são católicos. Aí se complica a coisa. Por quê? Porque isso é uma questão de verdade. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, se você acredita que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, que a salvação é se somos justificados mediante a fé pela graça, se você acredita que Jesus Cristo morreu na cruz por você e por mim, se você acredita que os sacramentos do batismo e Santa Ceia, você acredita a fé verdadeira. Portanto, você é católico.
Isso que significa ser católico. E ser católicos também nos lembra uma questão fundamental, que a nossa fé não foi inventada por nós. Eu sei, tem pastor que acredita nisso. Ele se levanta e tem uma nova profecia, porque comeu uma pizza e uma feijoada a noite anterior, tuve um pesadelo e ele entende que é uma revelação de Deus. Mas não é. Porque as revelações perfeitas de Deus estão feitas em Jesus Cristo e na palavra de Deus. Mas eles criam uma nova igreja e acreditam que tem uma nova palavra muito boa que ninguém mais em 2000 anos descobriram. Eu sei, surpreendente, mas é verdade. O que esse pastor não sabe é que ele é católico, e se eu falasse isso para ele, talvez teria um ataque ao coração e teria que levar no hospital, o que complicaria muito a coisa. Irmãos, a verdade é que a palavra católico nós erramos feio. Porque é uma palavra que permitimos, mira, só está novamente na minha cara, nós permitimos que os católicos usassem, os católicos romanos. Mas na verdade é uma palavra que nós deveríamos estar usando. Eu sou católico como vocês católicos. Se vocês crentes, se vocês evangélicos, vocês. Dizer que eu creio na igreja católica significa que eu creio na igreja viva. A igreja que estabeleceu Jesus Cristo faz 2000 anos. E que essa igreja, ainda que tenha passado por momentos muito complicados, e a Idade Meia nos mostra como errou feio a igreja, nos mostra também que a igreja não é somente a igreja católica romana. Existem outras igrejas que vocês nunca ouviram falar. E eu vou falar algumas delas que você vai ficar chocado, inclusive pelos nomes. Nós temos a igreja copta, a igreja do Egito. Você lembra daquele pessoal que foi morto pelo Estado Islâmico? Aqueles eram da igreja síria. Vocês possivelmente nunca ouviram antes falar da igreja síria, até que foram mortos umas pessoas cortando a cabeça deles pelo Estado Islâmico. Uma igreja bem interessante é a Igreja Apostólica Armênia. E quando fala apostólica não se refere ao novo movimento apostólico, que eles acreditam que tem apóstolos e profetas. Se refere à igreja da primeira nação cristã do mundo. A primeira nação cristã do mundo não foi o Império Romano, foi a Armênia. A Armênia foi a primeira nação cristã do mundo, na qual se convertiu. E tem a Igreja Armênia Apostólica. Também temos a Igreja Mar Thomas. O que é isso de Mar Thomas? Será que o mar vira tomista e aí conquista a Índia? Não. A palavra mar é uma forma de como dom ou como senhor na Índia, ou como santo em outros lugares. A igreja Mar Thomas se acredita que foi estabelecida pelo apóstolo Tomé. Você lembra aquele apóstolo que não acreditava em Jesus Cristo depois da ressurreição? O cara talvez não tinha fé naquele momento, mas o cara depois foi o apóstolo, ficou a ir à Índia, onde realizou e estabeleceu uma igreja muito forte. Quando chegaram os católicos romanos, ficaram chocados de que na Índia haviam cristãos. Por quê? Porque o apóstolo Mar Thomas chegou lá e plantou uma igreja poderosa, que evangelizou a região. Então vemos igrejas que nunca temos ouvido falar, e todos eles se consideram também católicos. Irmão, ser católico, ser da parte da igreja católica, é ser parte desta igreja que tem 2000 anos de história, que sempre tem acreditado as mesmas crenças através dos séculos, que tem estado presente em muitas nações e povos muito estranhos, comparado com os brasileiros, como poderiam ser povos como a Etiópia, que tem uma das primeiras igrejas que são estabelecidas, e tantos outros povos. Eu sei que é chocante o que eu acabo de falar neste vídeo e que muitos de vocês não discordam comigo. Se discordam comigo, sejam bem-vindos. Escrevam porque discordam comigo. Falam que estou errado e por que vocês acham que estou errado. Assim eu posso interagir com vocês e ao menos conhecer opiniões de outras pessoas. Eu não sou dono da verdade. Eu só compartilho que eu sei um pouquinho disso. Intento ler cada dia. E se tem algum livro que me podem aconselhar para aprender mais, sempre são bem-vindos. Deus abençoe vocês e tenham um ótimo dia.